A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. É com alegria que damos continuidade ao nosso programa lindo, que é inspirado no Espiritismo na Arte de Leon Denis. Já estamos na 4ª temporada e esse é o nosso hashtag 2, porque já tivemos o nosso primeiro encontro e vamos estudar a arte transcendental. Porque viver, meus irmãos, é uma arte transcendental e ninguém nos ensina mais a viver transcendentalmente, né, do que Emmanuel no seu livro Roteiro. Então, nosso livro Roteiro é o nosso livro de cabeceira para este programa, essa 4ª temporada, onde estudaremos, nós vamos transcender com Emmanuel. E a lição de hoje ele chamou de No Plano Carnal. Tetê, querida, você acha que você já esteve na Terra muitas vezes? O que você acha? Olha, que pergunta difícil. Acho que sim, que muitas lembranças vão e vêm, muitas sensações, e a Terra é nossa escola de intenso aprendizado. Não quero saber se eu já passei por outros planos mais inferiores. Eu estou no 3º plano, então eu estou segurando firme e forte com isso, para que a gente algum dia consiga acessar uma outra morada. Quem sabe Júpiter? Júpiter sabe? A gente gosta, né, Leila? Temos a historinha lá do... É Moza que habita Júpiter? Ele contou para Hermann Dufour, numa reunião mediúnica com Allan Kardec, ele contou que morava em Júpiter. E tem todos os planetas habitados, né? O nosso querido Camille Flammarion, ele, que é o poeta dos céus, ele escreveu este livro, Pluralidade dos Mundos Habitados, e que teve 29 edições desse livro. Tal foi o furor que ele causou quando esse grande astrônomo admite para a Academia Francesa que existe, né? Mas na época, no século XIX, ele diz, com certeza nós temos muitos mundos habitados. Com o seu telescópio, ele pôde ver que muitos planetas, não só na nossa galáxia, mas nas outras galáxias também, que ele pôde alcançar com a sua percepção, nós temos vários mundos habitados. Então, quando a gente pergunta, será que eu já estive muitas vezes na Terra? Com certeza estivemos muitas vezes na Terra, como alhures, como fala Allan Kardec, como também em outros mundos habitados. Na Terra, nós estivemos em vários reinos, que a Tetê diz, eu não quero nem saber quais os reinos, né? Porque realmente já passou, né, Tetê? Já está no nosso psiquismo, porque nós fomos feitos simples e ignorantes. Kardec diz no Livro dos Espíritos que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, no sentido de ignorar. E quando ele nos criou, ele retirou uma porção do fluido cósmico universal e fez um corpo para revestir a nossa alma, que a nossa alma é pura luz. Nós não sabemos nem que nível de matéria é essa luz que todos nós somos, porque nós somos filhos da luz, filhos de Deus, né?
Então, nós não temos ideia da nossa própria condição material, porque o que nós conhecemos é ligado ao nosso tamanho evolutivo. E André Luiz fala que do átomo ao arcanjo, nem é André Luiz que fala, é Allan Kardec na questão 580. É que André Luiz, no seu livro Mecanismo da Mediunidade, se eu não me engano, ele fala dessa nossa escalada evolutiva, que Allan Kardec fala do átomo primitivo ao arcanjo. O ser humano escreve a sua trajetória porque esse arcanjo um dia também foi átomo. Então, a gente falar dessa evolução espiritual e evolução corporal, evolução da nossa organização física, é uma coisa linda, Tetê, porque a gente começou, a nossa organização física começou lá do átomo, de um simples átomo primitivo, que nem é esse átomo que nós conhecemos, é um átomo ligado ao fluido cósmico universal. E viemos, através dos múltiplos reinos da criação, viemos compondo e aprimorando a nossa morada na Terra, o nosso corpo físico. Então, no plano carnal, olha só o que Emmanuel fala. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Então, a nossa morada física, que a mente se aloja no cérebro, se manifesta através do nosso cérebro, né, que é essa coisa fantástica, cheia de neurônios, de eletricidade, de sinapses. Então, a nossa casa mental, que é do perispírito, né? O perispírito, quando as pessoas perguntam assim, onde que fica a mente? Fica na alma imortal. A alma imortal, ela vamos dizer assim, recebeu um corpo espiritual, né, do fluido cósmico universal. E esse corpo espiritual se ligou molécula a molécula ao corpo físico. Então, quando Emmanuel fala que o cérebro físico é um gabinete escuro que proporciona à alma o ensejo de recapitular e reaprender. O que você acha que Emmanuel quis dizer com isso, Tetê? Olha, quando ele cita que, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções e limites que se fazem necessárias, há uma diminuição, né, dessa esfera sensorial, justamente para que a gente possa expandir o que ao longo de diversas existências tenham ficado acumulado ali, lá no teu espírito, né, através da tua história, do perispírito, que ali está todo o teu computador moral, espiritual, as tuas andanças, as tuas quedas, e isso é fantástico. Fantástico porque quando a gente pensa que esse corpo, ele resguarda, embora muitos achem que aprisione o espírito, ele apenas resguarda o espírito, para que o espírito possa expandir-se, principalmente em deficiências corpóreas que a gente vem apresentar. Cada parágrafo de Emmanuel, no livro Roteiro, é uma viagem, não é isso, Leila? Você viaja e você para e percebe a profundidade, a eloquência, a congruência das palavras. Nesse segundo capítulo, que é Quantas vezes já estivemos na Terra, é de grande profundidade, para que cada pessoa relembre e dê importância devida a cada passo dado.
neste planeta que seja, em outras esferas que sejam também, porque foram conquistas nossas que nos trouxeram até esse nosso planeta. É Que é um verdade, planeta, Tetê. não é? Conquistas. E essas conquistas, Leila, como nós temos que valorizá-las ao longo de cada dia que nos é presenteado por Deus. Como os nossos ouvintes poderiam tentar elucidar um pouco para essa vivência diária de cada uma, porque às vezes a gente acorda, só o corpo físico e o espírito continua a dormir, vivendo apenas o cotidiano, que esse sim, nos aprisiona, nos deixa cegos. E como fazer com que o nosso espírito acorde todas as manhãs, né, pronto para que possa valorizar aquele tempo e fazer daquele tempo algo realmente proveitoso, moralmente falando. É mesmo, Tetê. Você lembrou bem que até no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele falava assim: acorda, ó tu que dormes. De que acordar o profeta falava? Exatamente isso que você está falando, dessa necessidade de caminhar na terra sem se esquecer, sem esquecer, né, a realidade espiritual da qual nós viemos. Emmanuel, ele diz aqui que muitas vezes a gente anseia sair da terra quando a gente fica atormentadas, né? Quando nós nos sentimos atormentados por tantos problemas, por tantos desafios, a gente sente saudade de um tempo que nós repousávamos na dimensão espiritual, porque de lá que nós viemos. Então, nós somos espíritos que já estivemos muitas vezes na Terra, embora a maioria de nós não se recorde disso. Mas não tem. Qual seria a necessidade de recordar isso? A gente sabe que, pelos nossos impulsos, nós trazemos muitas coisas aprendidas que não foi só desta vida. E muitos reencontros que durante a vida a gente tem, as simpatias, as antipatias, tudo isso atesta a favor de vivências anteriores a esta. Mas nenhum de nós sabe exatamente quantas vezes esteve na Terra, porque quando a gente encarna, nós passamos, como você falou muito bem, por essa redução, por esse esquecimento necessário ao recomeço. É recapitular, a gente vem recapitular coisas realizadas em vidas passadas e reaprender, ou seja, reparar aquilo que nós fizemos de errado. Essa é a beleza da doutrina dos espíritos, em nos mostrar que não tenha nenhum erro que não possa ser reparado, porque Deus nos ama e nos criou para o amor e a felicidade, mas Ele dá a cada um segundo as suas obras. Então, se nós estamos nesta existência distraídos com o verdadeiro valor, com a verdadeira missão que nos foi confiada, nós estamos dormindo, como você disse. É bom acordar, né, Tetê? Fala aí um pouco mais. Olha, Joana de Ângeles, ela nos dá uma dica preciosa. Tudo quanto faças e a que renuncies, tornar-se-ão condecorações de luz na tua consciência. Persevera tu e nunca te arrependerás. Ora, Emmanuel nos fala que pela necessidade até desse fechamento corpóreo frente ao espírito, a gente tem que buscar essa necessidade de luz, porque frestas expandem do que de bom você já fez outrora. E essa inconsciência é justamente para que você
reforce teus dons no sentido do bem fazer. E o mal que fizeste lá atrás seja realmente esquecido, para que Deus possa olhar você como filho tão, não é obediente, mas é aquela pessoa perseverante, sabe? Qual foi Jesus Cristo na terra, que tinha muita, muita vontade de fazer tudo na luz. E a gente tem que se agarrar a essas frestas que expandem ao longo do nosso caminhar. É como ele coloca, é um aprisionado no castelo corpóreo. Castelo corpóreo. Que castelo é esse em que tu habitas, em que teu espírito mora, né? Ó nobre ou pobre criatura. Agora a gente versa um pouquinho de poesia até para dar um alento nesse caminhar. Queridos irmãos, estamos todos no mesmo caminhar. E a gente, quando puxa um pouquinho à frente, a gente se agarra a ele para a gente conseguir chegar até ali. Então, tenhamos esse olhar de súplica. Às vezes a gente tem que ter essa súplica, na maioria das vezes, deixar o orgulho de lado, a mágoa, o rancor, porque isso mina nossas frestas luminosas que conquistamos tempos atrás. Não é isso, Leila? E temos que ter... pode falar. Não, eu achei lindo que você pegou o parágrafo, que eu achei muito bonito, quando ele diz: aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, ou seja, pequeninas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que se valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. É o que você acabou de falar, gente, essas frestas pequenas que a gente tem, que nos conecta com a luz, né? A gente tem que valorizar isso, esses momentos em que você entra em contato, ainda que por momentos pequenos, que a gente tem a lucidez de entrar em contato com a própria iluminação, com a própria grandeza, a gente tem que aproveitar isso e fazer crescer, ampliar, né, essa capacidade de autoiluminação que nós temos mesmo dentro do corpo físico, porque a gente não está preso igual um pássaro na gaiola. A nossa alma, quando a gente dorme, quando a gente deixa o corpo descansando, ela pode sair do corpo, né? Ela pode ir para a dimensão espiritual. O problema é que a gente tem que ir para a dimensão espiritual conectada com os espíritos melhores, porque se a gente sair do corpo atormentado pelos nossos problemas, querendo solução imediata naqueles problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente corre o risco de ser assediada por espíritos até mais enfermos do que nós mesmos, porque todos nós somos enfermos espiritualmente, porque a gente não aprendeu ainda a amar, a gente ainda não conseguiu conquistar totalmente a bondade, então nós temos ainda as nossas paixões, né, Tetê? Então, quando a gente consegue deixar o corpo físico um pouco, evadir do corpo físico um pouco, com a ajuda do nosso guia espiritual, dos nossos amigos espirituais, então nós teremos chance de estudar na pátria espiritual, de encontrar com os nossos queridos que já foram, mas a maioria de nós, ainda apegados a esse casulo, né, o nosso casulo, a gente tem até medo de sair do corpo, né? A gente fica com medo, como se a gente fosse morrer. Eu me lembro uma vez, eu não sei se eu te contei, que eu estava no avião,
assim, num desses voos que eu fiz para ver meus filhos, naquela classe econômica muito apertada, e eu, com aquele problema de dor nas costas, de coluna, eu apertadinho ali, então eu comecei a orar e falei assim, Senhor, me permita sair um pouco daqui, que eu adormeça, que eu não consigo dormir em avião com facilidade, né? Falei que eu adormeça, que eu possa sair um pouco desse aperto, estou com muita dor, assim comecei a orar, de repente eu me vi assim expandida, eu me vi, aí eu abria os braços, eu levantava os braços, eu mexia as pernas, eu fiquei tão feliz, assim, daquele momento de libertação, e de repente eu olhei assim ao meu redor e falei assim, meu Deus, eu já morri. Aí eu voltei correndo para o corpo, olha o que é o medo, né, da gente sair do corpo. Nós somos tão apegados ao corpo que a gente pensa que toda saída do corpo a gente está morrendo, né? E com todo o estudo que nós temos, com toda a experiência que a gente tem, a gente ainda passa esses medos infantis, tal é o apego que a gente tem ao corpo. Tem alguma vantagem nesse apego? Tem, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. A gente tem que amar o nosso corpo, que é essa casa, né, que nos abriga para que a gente aprenda, para a gente reparar os nossos equívocos realizados, para a gente reencontrar aqueles que nós precisamos reconstruir com eles, né? Mas nós temos que ter essas lições de desapego também. Fala um pouquinho mais sobre isso, se você quiser. Vamos nós. Vamos dar um exemplo bem prático de como exercitar esse desapego. Porque nós vivemos muito a vida na Terra. Dificilmente a gente fala sobre a transposição dessa vida para a vida espiritual, o retorno para a erraticidade, que é o que nós realmente estudamos e acreditamos. E quanto mais vivência você tiver, mais afinidade você vai ter com a morte. Por quê? Parentes vão indo, os mais velhos da família, e a gente vai passando por experiências que você vai vendo que a morte deixa de ser uma coisa tão dolorosa e chega a ser uma coisa acolhedora. Há 2 semanas, um tio nosso partiu, aos 88 anos. Alguns dizem, nossa, partiu cedo. Outros, não, ele viveu bem. E viveu bem, meus irmãos. Escreveu livro, teve 4 filhos, netos, só não chegou a ver os bisnetos na carne, mas espiritualmente um dia ele verá, com a graça de Deus. Mas era uma pessoa que já estava se preparando há 2 meses para o desencarne, embora ele não fosse espírita. A gente conversava pelo WhatsApp, ele dizia assim, Cristina, se eu não fosse cristão, eu seria espírita. Mas a gente conversava, um respeitando o outro, e o engraçado é que ele aceitava as lives que eu mandava, muitas lives da Leila eu mandei para ele, explicando. Então, ele teve uma curiosidade antes desse partir por uns 8, 9 meses. E eu creio que os irmãos ajudaram bastante na hora do desenlace. E, com a graça de Deus, ele está sendo bem cuidado. Isso eu tenho certeza que cada vez que eu falo nele, eu disse, tio, lembra do que a gente conversou, hein? Então, é exercitar essa aceitação com pessoas que você goste profundamente, porque Deus não quer nada de ruim para seus filhos. Ele sempre age na hora e no momento exato. Tudo o que ele designa para acontecer é o que tem que acontecer. O se, que é uma partícula, né, na nossa língua portuguesa, se. Não, não existe o se. Existe este é o fato e acontece. Ponto. Ponto. A gente aceita, a gente, se não aceitar, estuda, ora bastante para ver a resignação dentro da gente, e também a gente pode fazer um grande exercício. Que tal fazer um painel de fotos da sua família
e ver as conquistas que essa família passou ao longo dos anos que vocês estiveram juntinhos na mesma casa. Eu fiz isso quando meu filho se casou, há 6 meses atrás, e eu registrei desde o nascimento dele até quando ele estava no jardim de infância, toda a família, os avós, a bisavó, pessoas que já foram. E toda vez que eu entro em contato com esse painel, nossa, como eu fico agradecida, sabe, Leila? Ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, é maravilhoso esse sentir no tempo que está ali registrado nas fotografias, embora muitos não queiram mais revelar as fotos, mas é uma terapia você ter uma foto daquele momento que te marcou profundamente, e aquilo vai te dar toda a extensão do teu amor ao longo da tua história. Ou seja, se me fosse tirado a vida corpórea hoje em dia, né, a carnal, eu estaria já com uma certa consciência, sabe, Leila? Mas eu sempre digo assim, se ninguém começar a me reconhecer, eu chego perto de um, ninguém fala comigo, eu digo, então já fui. Então, fico nessa, sabe, porque uma hora, é claro, isso vai ser a minha realidade, né, a nossa realidade. A gente quer que a vida aqui continue para que a gente veja os nossos frutos, nossos filhos, nossos netos, né, fluindo na vida. Mas tem uma hora que esse filme nosso aqui vai dar um ponto, ponto e vírgula, diria eu. E aí a gente vai para um outro patamar onde a gente vai poder, com o tempo, ajudá-los, sim, né? Minha mãe está há 8 anos já na erraticidade e ela já está fazendo de vez em quando uma comunicaçãozinha. Então, ó, a Leila já foi prova viva disso com ela. Esteja barra. E eu estou muito feliz. Então, a gente troca nossas experiências para que você aí, do outro ladinho, ou do seu rádio, ou do seu smartphone, ou da sua Smart TV, que agora vocês podem ver a gente gigantesca na Smart TV, porque a Rádio Brasil Espírita está em várias plataformas digitais. Chega na Alexia e diz, Alexia, Rádio Brasil Espírita de Alagoas, ela joga vocês para a gente e vocês começam a ouvir as histórias de cada pessoa que contribui com seu trabalho voluntário nessa rede maravilhosa que ilumina consciências há 12 anos. Então, antes de dormir, escuta a Leilinha, a TT, escuta a Neuzinha, o Márcio e os outros amigos que estão dedicando um tempo precioso para que juntos a gente possa seguir mais tranquilo nessa caminhada. E aí, Leilinha, o que mais a gente tem que falar? Nós temos pouquinho tempo de falar, mas nós vamos aproveitá-lo, porque a vida na Terra tem uma importância muito grande. No plano carnal, como diz Emmanuel, a gente vem em missão. Allan Kardec divide a nossa missão em 3 dimensões. Tem a dimensão em si, que é a missão que você tem com você mesmo, que ninguém vai poder fazer por você. Você precisa de desenvolver as 2 asas, como ele termina esse parágrafo aqui, esse texto, dizendo a asa do amor e a asa da sabedoria. Então, nós temos essa missão conosco mesmo, para desenvolver o amor. O treinamento do amor é a caridade. Quanto mais nós pensarmos em servir, mais potencial amoroso nós vamos granjeando para a nossa vida. A segunda dimensão da nossa missão é em família. E a TT colocou aí de forma poética e linda, fez um quadro onde colocou os familiares, todas as conquistas que tiveram, desde quando pequenino, porque a gente vem na Terra, a gente vem beber, a gente vem dependendo do mundo adulto, a gente faz uma escalada evolutiva em cada existência, a gente faz uma escalada evolutiva e vai se transformando com a ajuda de todos que nos rodeiam. Então, a família é a segunda dimensão da nossa missão. Nós precisamos da família na nossa vida.
A família é a célula máter da sociedade. Então, quando você honra a sua família, você está se permitindo crescer de forma mais forte. E a terceira dimensão, diz Allan Kardec, que é a dimensão social. Nós não estamos aqui por acaso, não moramos no Rio de Janeiro por acaso, não estamos na Rádio Brasil Espírita por acaso. Tudo isso tem uma razão de ser na nossa vida. Então, Tetê, se você me permitir, eu fiz uma poesiazinha algum tempo atrás, que eu estou me lembrando dela agora, que até a gente musicou lá no centro, que é assim: busquei na vida ser feliz a todo custo, me perguntando o que aqui eu vim fazer, de onde vim, para onde vou, saber por que aqui estou, e tanta dor busquei compreender. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. Ele demonstra que nós todos somos livres. Melhor destino é possível construir. É só viver com mais amor, abençoando até a dor, porque com ela se pode evoluir. Então, assim, foi uns versinhos que a gente fez, e depois que a gente cantou, conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. Ele fala: a caridade é o maior dos mandamentos, porque Jesus se faz presente em cada irmão. Allan Kardec, o professor, a extensão do seu amor, modificou meu pobre coração. Conheci um grande professor que ensinou os caminhos do os amor. caminhos do amor. Conheci um grande professor que ensinou os caminhos do amor. Que lindo, Allan Kardec. Muito obrigada, Leilinha. Muito obrigada a todos, meus irmãos. Estamos finalizando esse nosso encontro e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, que acontece todas as terças-feiras, às 21h30, o Espiritismo na Arte, sempre com Leon Denis, e agora Leon Denis e Emmanuel. Até lá, se Deus quiser. Deus quiser. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.